Boa tarde. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Jaqueline Martins por aqui. Neste momento eu estou aqui para compartilhar com você a pré-aula desta revista aqui. Esta é a revista As Parábolas de Jesus São Vivas. É o comentário, a pré-aula da Escola Bíblica Dominical da classe dos adolescentes da faixa etária de 13 e 14 anos. Deixa eu tirar aqui toda e qualquer distração. Esta é a revista da Escola Bíblica Dominical da classe dos adolescentes da faixa etária de 13 e 14 anos. Tá joia? 13 e 14 anos. Esta revista tem por tema As Parábolas de Jesus São Vivas. Todo o conteúdo dela é só baseado em parábolas. Muitas parábolas aqui a gente tem estudado. Hoje nós vamos estudar a lição 9. Falamos aí sobre a semente, sobre a oração, sobre a generosidade, sobre os tipos de solo, né? Falamos aí sobre os dois filhos, né? Um que fez uma promessa e não cumpriu, aquele que não fez a promessa e agiu, né? Conforme a vontade do Pai. Falamos aí sobre a expectativa da noiva que aguarda o noivo. E hoje nós vamos falar sobre uma parábola sobre Israel. E é sobre a figueira infrutífera que estava plantada no meio da vinha e era infrutífera. Os nossos objetivos, aliás, vou dar os recados antes de começar os nossos objetivos e orar. Eu tenho um canal no Telegram. Esse canal do Telegram é exclusivo para professores dessa faixa etária. Caso você que esteja aqui assistindo ao vídeo, caiu aqui de paraquedas e é de alguma igreja, é uma pessoa que gosta de compartilhar, que gosta de ensinar alguém, né? E tem um grupo aí que você esteja com vontade de ensinar, tem aí uma série completa, né? Praticamente completa. As revistas geralmente são 13 aulas, né? São 13 lições. Então, já temos aí, com essa de hoje, completando 9, né? Caso você queira ensiná-los, tem essa opção aqui de você assistir a esse vídeo e ter acesso a uma revista, né? E ensinar um grupo de adolescentes, mas também este conteúdo aqui é especificamente direcionado para os professores desta classe. E eu tenho o grupo no Telegram. Nesse grupo do Telegram eu compartilho os slides, já estão lá os slides. Uma música sugerida que é de Eichla, Eu Me Arrependo, muito bonita por sinal. É uma música que já é um pouco antiga, mas retrata muito bem essa nossa aula de hoje, né? O assunto dessa aula de hoje. Então, está lá, os slides estão lá, a sugestão de música está lá. Quando eu termino aqui, imediatamente eu já mando para lá. Então, fica uma série de coisas reunidas num só lugar. E a gente tem tantos grupos aí, né, de escola bíblica dominical que às vezes misturam, né, as classes. Aí tem classe junto, aí tem classe de adolescentes, classe de jovens, adultos, maternal, infantil, porque graças a Deus tem para todo mundo. Então, esse canal é exclusivo
exclusivo para os professores desta classe que queiram interagir com outros, buscar dinâmica, né? Buscar alguma coisa entre os colegas aí que já estão interagindo com os alunos dessa classe em especial. Então, tem aí o grupo do Telegram. Caso você queira entrar no grupo do Telegram, se você é professor dessa classe e quer entrar no grupo do Telegram, me chama no privado do Instagram, o Instagram prof.jaque2022, tá bom? Só você mandar uma mensagem lá que eu te envio o link, tá joia? Então, sempre uma vez por semana, né? Na quarta, ou na quinta, ou na sexta, eu estou aqui. No caso, hoje, quinta-feira, eu estou aqui para compartilhar com vocês esta pré-aula como uma opção de abordagem aí para o estudo, para a aplicação desse estudo na sua classe, tá joia? Então, vamos orar? Vamos orar, agradecer a Deus por esta oportunidade de sermos o canal do Senhor na vida do nosso adolescente. Um adolescente bem instruído vai ter uma raiz bem firmada, né? Se ele se abalar, ele não vai esquecer, né? A nossa oração é que ele não se abale, mas ele terá, sim, uma boa fonte de conhecimento, vai ter uma boa estrutura. A nossa expectativa, a nossa esperança é que estejamos aí firmando, fixando, aprofundando as estruturas do nosso adolescente aí, para que quando ele crescer, ele não venha abandonar esta palavra, porque ela é viva e eficaz. Amém? Senhor Jesus querido, te agradecemos porque o Senhor nos deu esta missão. É perfeita, é boa, é agradável. Que nós cumpramos a nossa missão com o compromisso necessário para que esta missão seja executada com alegria e com determinação. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém e amém. Pois bem, então, estamos aí na lição 9. A lição 9 é uma parábola sobre Israel. A leitura bíblica está em Lucas 13, do versículo 6 ao 9, então são poucos versículos, né? E a mensagem que é o textuário aí da lição está em João 15, versículo 8. E a mensagem diz: E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são os meus discípulos. Quando vocês produzem muitos frutos, vocês mostram que são os meus discípulos. Objetivos. Os nossos objetivos aqui são ensinar sobre a importância do arrependimento, explicar o significado e a mensagem da parábola para Israel e para a igreja, e também refletir sobre a importância de termos uma vida de propósito com Deus e uma vocação ministerial frutífera. Então, esses são os nossos objetivos aqui. Logo no início, vamos ler a parábola, né? Uma sugestão que eu dou para você, o nosso adolescente, a linguagem da Bíblia, a NVI, as outras versões mais tradicionais, elas às vezes dificultam um pouco o entendimento. Até para a gente, né? Às vezes fica bem melhor quando a gente lê na tradução Linguagem de Hoje, a nova versão Linguagem de Hoje. A que eu tenho aqui é a nova tradução na Linguagem de Hoje. É uma linguagem
bem mais tranquila para o nosso adolescente. Nossa, eu acabei desmarcando? Não. É bem mais tranquila para o nosso adolescente, até para a gente clarear para eles o conteúdo, né? Então, a linguagem de hoje é a versão que eu vou ler aqui. O texto, a leitura bíblica está em Lucas 13, versículo 6 ao 9. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas. E quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já tem 3 anos seguidos que venho buscar figo nessa figueira e não encontro nenhum. Corte essa figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: patrão, deixa a figueira ficar mais este ano. Por mais este ano, eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então o senhor manda cortar. Tenha um pouquinho de paciência aí. Esta é a parábola. Desde a primeira lição, a gente vem explicando sobre as características, né, da parábola, porque a parábola traz um ensinamento, sempre ela traz uma lição, e é uma história que retrata a realidade, uma história possível, né? Uma história possível, os seus personagens são humanos, né? Pessoas humanas, que ela traz uma história que pode ser verídica, que traz um ensinamento no final. Então, esta foi uma história que Jesus resolveu contar para as pessoas que estavam ali num determinado momento com ele. Então tá joia. Esta foi a história que Jesus contou para falar sobre a improdutividade das pessoas daquele momento. Na primeira parte da lição, eles dão aqui, o autor, né, o comentarista da lição, traz aqui uma abordagem profissional. Então, ele traz uma situação aqui para facilitar o nosso entendimento. Assim como Jesus usou a parábola para facilitar o entendimento das pessoas naquele momento, então o autor usou uma outra história aqui para trazer essa ilustração de uma maneira mais fácil para nós. Digamos que você seja um empresário. Talvez para o nosso adolescente nessa faixa etária, até mesmo essa abordagem aqui, essa forma de explicar, pode ser, dependendo da maturidade do nosso adolescente, né? Pode ser que ele não compreenda na totalidade. Mas vamos trazer essa ilustração para ele. Já imaginou que você seja dono de uma empresa, né? E você tem alguns funcionários. E para você pagar as contas da sua empresa, pagar o funcionário, pagar os fornecedores, né? Talvez você seja aí o fornecedor de algum produto alimentício, né? Você precisa que o quê? Que os seus funcionários trabalhem para que você venda, para que você tenha sucesso e a sua empresa continue crescendo, né? E aí você fica sabendo que tem um trabalhador, um funcionário seu, que ele não faz nada. Ele tá lá, ele recebe o pagamento, né? Todo mês você paga. Só de falar isso, né? Você paga e espera que ele te entregue um trabalho de volta. Mas esse trabalhador não faz nada. Aí ele vai lá, fica lá, anda para lá e para cá na empresa, tem outros trabalhando. E aí você fica sabendo que ele não faz nada. Aí você, o empresário, vai dizer para ele: não, por favor, eu tô sabendo que você aí, né, tá tendo alguns problemas de coragem, né? Alguns problemas de coragem aí e não está trabalhando direito. Eu vou precisar ou que você trabalhe
para você fazer, para você ser, para você poder receber seu salário, né? Continuar aqui empregado, ou então eu vou ter que te demitir. E espera que ele, né, tenha aí, talvez você dê até os 30 dias, né, de observação para ele. E ele ouve o que você diz e continua do mesmo jeito. O que você faz com esse funcionário, né? O que você faz com esse funcionário? Com o passar do tempo, você vê que ele não quer nada, você simplesmente o demite. Tá, joia? Esta é a ilustração do comentarista aqui da lição. A ilustração que Jesus trouxe foi da figueira, que tinha uma figueira plantada, ela foi plantada lá, né? Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, né? E quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Ou seja, como assim? Eu tenho uma plantação eu tenho uma árvore, né, frutífera, uma planta frutífera dentro de um terreno que possivelmente, né, tá bem preparado, tá ali, o que tá em volta tá dando certo, tá sendo frutífero, a plantação em volta tá próspera, então, tipo assim, essa terra é boa, mas não está assim tão boa a ponto de essa outra planta aqui, que é um outro tipo de planta, não dar fruto. E ele sempre ia olhar se tinha dado fruto, mas não deu fruto. Não estava dando fruto, então ele fala lá para o agricultor, falou, já vi que essa planta aqui não dá fruto, então você corta para mim, por favor. Corta para mim, minha filha. Porque não está fluindo. E então o agricultor se compromete a cuidar mais, a empenhar mais em cuidar, cultivar melhor essa planta. Se der certo, bem, deixa ela aí, se não der, aí o senhor corta. Eu vou me ater mais a essa plantinha aqui para ver se ela dá fruto. E com esta história, né, Jesus convida as pessoas a um arrependimento. Nesse primeiro tópico, ele vai falar sobre um pouco antes dos primeiros versículos, vai falar um pouco dos versículos anteriores dentro desse texto, dentro desse capítulo, que é do versículo 1 até o versículo 5. O assunto aqui é arrependimento, por isso que a música é Eu Me Arrependo, de Eichla. Naquela mesma, então, é interessante, né, que você leia com o seu aluno. Para não ler, o que vai fazer sentido aqui é você ler do capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 5, que diz o seguinte: naquela mesma ocasião, nesta ocasião que Jesus contou essa parábola sobre a figueira sem figos, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus sobre um acontecido. Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios. Então, Jesus disse para eles, esse fato aqui não fica tão explícito, tão claro. Eu até olhei na Bíblia de Estudo sobre algum fato, esse evento em si, mas não fica tão claro. Mas as pessoas conheciam esse fato, né? E Jesus disse para eles, vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram.
A questão é que naquele tempo as pessoas acreditavam que os castigos que as pessoas recebiam era em decorrência de algum pecado, era castigo. Então o sofrimento só viria se a pessoa fosse desobediente. Tanto é que aquele cego lá, né, estava clamando a Deus e as pessoas disseram para ele: mas quem foi que pecou para que ele ficasse cego? Foi ele ou foram seus pais? E Jesus falou: não, ninguém pecou. Isso aconteceu para que manifestasse a glória de Deus, para que a glória de Deus fosse revelada, né? Então tinha-se essa crença de que o sofrimento era resultado do pecado, era um castigo, né, que Deus dava pela desobediência. Mas Jesus está dizendo aqui que se as pessoas pensavam que aqueles galileus que tinham sido mortos morreram por causa dos pecados deles, que eles eram mais pecadores que as outras pessoas, eles estavam enganados. Porque, de nenhum modo, eu afirmo a vocês que se vocês não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles. Ou seja, vocês ainda estão tendo chance. Se fosse o caso, vocês ainda não tinham chegado o seu momento, mas isso iria acontecer. E Jesus diz: e lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé que foram mortos quando a torre caiu em cima deles? Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles. Ou seja, o que aconteceu foi uma infelicidade. Foi algo que simplesmente aconteceu. Não foi por merecimento deles, né? Não foi porque eles fizeram algo de errado a mais que os outros que fez com que eles sofressem aquele mal. Então Jesus aproveita, está lá nos slides. Então Jesus aproveita essas duas tragédias para advertir os seus ouvintes sobre a necessidade de olharem para suas próprias vidas, né? E se arrependerem dos seus pecados enquanto dá tempo. Enquanto dá tempo. Eu quero trazer para você trazer essa meditação para o seu adolescente, o seguinte, que o que aconteceu nessas duas ocasiões foi o quê? Foi apenas uma infelicidade. Foi apenas um triste acontecimento, né? A gente está aí praticamente aí saindo de uma pandemia, né? E muitas pessoas morreram, né? Muitos crentes morreram, muitos incrédulos morreram, muitas crianças morreram, muitos velhos morreram, muitas pessoas jovens morreram, pessoas com a imunidade alta morreram, pessoas com a imunidade baixa morreram, pessoas com câncer sobreviveram. E aí? Pessoa que estava boa, chegou bem no hospital, mandaram entubar e morreram. Pessoa que chegou com o pulmão 70% comprometido, quando pensa que não, faz aquele videozinho, né, da pessoa saindo do hospital e o povo com bandeirinha, né, e fazendo aquela festa porque sobreviveu. Como é que a gente explica isso? Aquele que morreu é porque estava com a vida fora da vontade de Deus e por isso morreu. Pois teve pastores que morreram, né? Teve crianças
Que pecado que tem uma criança, né? Inocente, morreu. Tem aqueles que realmente não, né? Tem aquelas pessoas que viviam uma vida depravada e que morreram. Poderia não ter morrido, tinha que ter a oportunidade de conhecer a Deus e não morrer, porque Deus quer que todos se salvem. Mas aconteceu, simplesmente aconteceu, né? E para nossa dinâmica desta aula, eu trouxe aqui mais uma vez uma velinha. Uma velinha. Pois é. É um objeto assim tão simples, mas ajuda a gente a refletir bastante. Bom, eu tenho aqui uma vela. E a gente sabe que tem velas, né, de vários tamanhos. Tem velas pequenas, já usadas, não usadas, aquelas bem de diâmetro bem grande, né? Aquelas de decoração, com perfumes bons. Tem essas daqui mesmo que são as pequenas, né? Essa daqui é de um porte bem pequeno, é bem doméstica essa daqui. Só para um socorro. E é o seguinte, digamos que esta vela represente uma pessoa, né? Esta pessoa, né? Tá aí. Digamos que aqui a vela não é nova, né? Já foi usada, mas digamos que essa vela vai ser acesa agora, né? Essa pessoa vai começar a viver agora. Quando a vela quando a pessoa tem o hábito de usar uma vela, né? Um modelo de vela, ela sabe mais ou menos quanto tempo dura uma vela, né? Ela coloca a vela lá, acende a vela e deixa lá num determinado ponto, né? Dependendo do lugar onde a gente colocar, ela vai gastar mais rápido, vai queimar mais rápido. Dependendo do lugar onde a gente colocar, ela vai apagar. Mas digamos que essa vela vai ficar lá num lugar bem bonitinho lá, que ninguém vai apagar. E digamos que a vela represente aí uma pessoa e essa pessoa passou a viver agora. A vida é uma só, né? Se isso aqui fosse o fósforo, seria um palito só. Pronto, acendeu, acabou, né? Quando é palito, acendeu, o palito só acende uma vez só. Na caixinha só tinha um palito. Os comércios que vendem palito não vendem mais, ou tá muito longe, impossível de buscar, lá do outro lado do mundo praticamente. E essa vela só tem uma oportunidade para acender. Quer dizer, só se tem uma oportunidade para acender e essa vela precisa fazer de tudo para permanecer acesa. E se apagou, acabaram-se as chances. Bom, se eu já tenho o hábito, né, de acender uma vela como essa, eu sei quanto tempo mais ou menos ela vai durar. Quanto tempo vai durar essa vela? 2 horas. Eu não sei, porque essa aqui, pra você ver, já usei, mas só tenho essa. Eu só tenho essa aqui em casa. Tem uma pequenininha, mais ou menos assim. Só tenho essa, então se eu acender essa daqui, eu não sei quanto tempo eu terei de luz, caso eu precise realmente. E aí, eu só tenho uma vela, um palito e acendeu, se eu apagar, acabou. Aí se eu precisar de novo, eu não vou acender. A proposta é mostrar que a vida é uma só. A chance de viver, eu não sei por quanto tempo eu vou viver, né? Eu não sei por quanto tempo eu vou viver. Aqui no texto bíblico, Jesus está falando sobre tragédias, né? A tragédia que aconteceu aqui de Pilatos ter mandado matar alguns galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus, e uma outra tragédia é uma torre
caiu em cima de 18 pessoas. Ninguém nem estava esperando a coisa. Pô, caiu lá no meio do povo e acertou aí, e de 18 pessoas morreram. Ele está falando de quê? De uma infelicidade. Aconteceu. E assim também é na nossa vida, né? A gente tem uma só, uma vida só. E a partir do momento que eu acendo a vela, que essa vida começa a rodar, eu não sei quanto tempo eu terei de vida. Há uma expectativa de vida. Essa vela aqui tem-se uma expectativa de quanto tempo ela vai ficar, ela vai durar. Ela pode, tem a expectativa de quanto tempo ela vai durar até queimar toda, né? Essa é a expectativa. Se ninguém apagar, ela tem uma expectativa. Se estamos falando de expectativa de vida, qual é a expectativa de vida do brasileiro? Entre 70, 72, né? Pela OMS, então, é essa a expectativa. As mulheres têm uma expectativa, acho que de 65. Deixa eu ver aqui, acho que eu até anotei. A expectativa das mulheres é de 76 anos. E a expectativa para o homem é de 69. Então, nasceu um menino, a expectativa é que, se nada interromper a sua vida, é que possivelmente ele viva nessa média aí de 69 anos, 70. Nasceu uma menina hoje, a expectativa é que ela viva até 76 anos, caso não ocorra nenhuma intercorrência, né? Mas há aqueles que superam essa expectativa de vida, 80 anos, né? Eu peguei isso aqui na internet, não sei se faz total sentido, tá? Porque a gente vê aí, né, muitas pessoas que vivem 86 anos, né? Alguns chegam a 90, 92, 99. Quando chega a 100, é muita comemoração. Mas esse que chega aos 100 já tá assim querendo morrer por causa de um monte de problema de saúde, a vida perde a graça, não tem disposição para quase nada, então superou a expectativa de vida aí, mas já tá aquele foguinho, já tá assim tremendo, né? Bem fraco, não tá aquele fogo aceso assim com aquela vitalidade, né? Com aquela força. Então, tem-se uma expectativa de que essa vela dure tanto. Tá joia, a vela tá acesa aqui, né? Tá acesa aqui. E acontece que alguém abre a porta, né? Tá guardada aqui num cantinho, né? Que quase não entra vento. Mas alguém abre a porta. E abrindo a porta, vem aquele vento, soprou a vela. Aquele palitinho que tinha, não tem mais, já acendeu e apagou a vela. E pronto, não tem mais luz, não tem mais como acender a vela. Acontece que quem abriu a porta foi uma criança que é inocente, não sabia o que estava fazendo, não sabia que não podia acender não podia abrir a porta porque aquela vela estava lá, né? Ou então chegou toda animada, né? Soprou a vela. Ah, uma vela acesa, que tem gente que parece que gosta de apagar a vela, né? E soprou, acabou o fogo. Era só um palitinho e pronto. E acabou que a vela, né? Tinha muito para viver ainda, tinha muito para queimar ainda, né? Mas foi apagada antes da hora. E a gente viu com a pandemia, né? Que muita gente foi apagada antes da hora. Pessoas de 40 anos, né? Crianças, 3 anos, 2 anos, pessoas com 50 anos, né? Tinha muito fogo ainda para, né? Muita vida para viver e acabou que perdeu
a chama da vida. Quem que estava contando que iria morrer? Desses aí. A criança jamais, né? Estaria contando que fosse morrer. Uma pessoa de 40, 30, né? 50 anos às vezes, nem contava que iria morrer. A pessoa com câncer, né? Uma doença muito agressiva, que pensava assim, se eu pegar, pode comprar o caixão, porque eu vou morrer. E, no entanto, não morreu. Então, essa analogia aqui é para mostrar que a nossa vida, enquanto a gente tem vida, né, tá tudo bem. Mas a gente não sabe até quando vamos ter essa vida. Até quando? Tá tudo bem, tem muita vida para frente, mas de repente a pessoa descobre uma doença grave que já está em estágio final, avançadíssimo. Tem 2 meses e às vezes não espera nem isso, né? Às vezes a pessoa está super bem praticando uma atividade física que é sinônimo de vida. Acontece um acidente e ela morre, né? Tá brincando de skate, escorrega, bate a cabeça e morre. E aí? É um problema, é um castigo? Deus está cobrando o quê? Aconteceu. Ninguém teve culpa. Foi aquele abrir da porta de uma criança, né? Foi aquela pessoa infeliz que chegou e soprou a vela, né? Aquele que pegou o carro embriagado e acabou acidentando alguém que estava cheio de vida. Chegou e soprou a vela na pessoa, né? Então, tem coisas que estão fora do nosso alcance para fazer a gente manter a vida. Então, é a surpresa desagradável, é a tragédia, né? Que quando chega e tolhe a vida, né? Sopra a vela de alguém. E eu tô aqui conversando e tal, sabe lá até que dia eu viverei, né? Sabe lá até que dia. E então, esta é a abordagem de Jesus para ensinar que as tragédias estão aí, podem acontecer com qualquer um. Com qualquer um. Quantos acidentes acontecem, né? Quantas doenças pegam uma pessoa, né? A pessoa pensa que tá bem, de repente não tá. Às vezes morre, nem sabia que estava doente, achava que tinha vida. Então, no livro de Mateus, deixa eu ver aqui, isso é Mateus 3. Vamos ver aqui. Então, Jesus está dizendo o seguinte: aproveita essas 2 tragédias para advertir os seus ouvintes que, da mesma forma que aquela torre caiu em cima daqueles lá em Siloé, né? Lembram daqueles 18 do bairro de Siloé que foram mortos e uma torre caiu em cima deles? Se você estivesse lá naquele momento, você não estaria livre. Aquela torre não ia desviar de você, porque você é um santo, né? Não. Então, para nós, há uma advertência ao arrependimento. A intenção não é causar pânico, a intenção não é causar medo, a intenção é despertar para a vida. E despertar para essa vida com um fim indefinido. Você sabe que dia que você vai, até que dia que você estará aqui? Bom, eu sou novo, 13, 14 anos, estou novíssimo.
no início da vida, sim, mas você tem certeza que você alcançará os 76 anos? Você tem total certeza que você vai chegar aos 49, aos 20, né? Aos 20, aos 23? Não tem. Então, é um convite que nós recebemos a quê? Ao arrependimento, e esse convite é feito diariamente. Como? Enquanto há vida, enquanto há fôlego, enquanto a velinha está acesa, há um convite ao arrependimento. O que é o arrependimento? É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de mente. Eu estou fazendo errado? Bom, eu ainda tenho vida, não sei até quando a terei, então eu preciso buscar uma vida agradável a Deus, porque quando acabar esse fôlego aqui, eu espero ganhar um outro que nunca vai acabar, né? Um outro que nunca vai se apagar com alegria, né? Tem esse detalhe. Então, deixa eu só confirmar aqui o livro de Mateus, capítulo 3, no versículo 2 e 8, né? Que são os textos sugeridos. Tá. A mensagem de João Batista, né, que era um convite ao arrependimento. João Batista dizia, naquele tempo João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto, né? Tá chegando o momento em que, né? A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte, alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram as estradas retas para ele. É um convite ao arrependimento. Também em Marcos, capítulo 6 e versículo 12, há também outro convite. Os discípulos foram e anunciaram que todos deviam arrepender dos seus pecados. Esta era a missão dos discípulos. A missão deles era convidar ao arrependimento. Então, enquanto há vida, enquanto há fôlego, há oportunidade de arrependimento, né? Só até esse momento. Então, passou daí, acabaram-se as chances de arrependimento. Uma demonstração, o tópico 2, uma demonstração de paciência. Nessa demonstração de paciência, então, a gente parte para a parábola específica dita aqui nessa lição que é lida na leitura bíblica. Dentro desta parábola, a gente percebe que tem o quê? Uma expectativa do dono da vinha. Ele tinha uma plantação de vinha, né? Ele tinha uma vinha, uma plantação de uvas, e nesta plantação tinha uma figueira. E ele sempre ia até a figueira procurando frutos. Ele estava dizendo, e sempre que ele chegava lá, ele não encontrava. Ele não encontrava, então ele tinha o quê? Sua expectativa frustrada. Deve que esse ano vai ter. Esse ano deve que vai ter. Chegava lá, a figueira estava sem frutos. E dentro do livro de Levítico, tem uma recomendação para quando que se podia realmente usufruir dos frutos das plantas. Então, vamos lá. Está em Levítico, capítulo 19. É interessante que você leia com o seu aluno esse texto, porque vai explicar para ele a razão de esse dono aí da vinha não tá tendo mais paciência. Por quê?
vamos descobrir agora. Levítico, capítulo 19, versículo 23, do 23 ao 25. Veja só. Quando vocês estiverem morando na terra de Canaã e plantarem árvores frutíferas, não comam das frutas até que as árvores deem nos primeiros 3 anos, né? Então, ó, durante os 3 primeiros anos, não era para comer dos frutos. Essas frutas são impuras. No 4º ano das frutas no 4º ano, as frutas serão para quê? Elas serão dedicadas a mim, o Senhor, como oferta de louvor. No 5º ano, então, é que vocês poderão comer as frutas. E assim as árvores produzirão cada vez mais. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, essa aqui é a recomendação que era dada para quando que eles poderiam comer dessas frutas. Então, isso significa que já se tinha passado esse período de espera. Provavelmente já tinha passado esse tempo de espera, porque ele estava querendo o quê? Comer. Então, se ele já estava querendo comer, procurando os frutos, e estava insatisfeito por não ver frutos, é porque já tinha passado o 1º ano, o 2º ano, o 3º ano, no 4º ano, que seria o ano que essas frutas seriam entregues ao Senhor como oferta das primícias, e a partir de então, depois que eles ofereciam as primícias a Deus, então eles tinham com maior fartura. Então já tinha mais de 5 anos, provavelmente aí em torno de 7 anos, né? Que os 3 primeiros seria o período das frutas impuras. O 4º ano seria o ano em que seria entregue a Deus. E então já tinha 3 anos, 5, 6 e 7. Então já tinha provavelmente 7 anos que o homem estava esperando receber, usufruir, comer dos frutos daquela árvore e até então nada. Então ele falou, não, agora pra que eu vou deixar essa árvore aqui que não dá fruto? Tá só retirando os nutrientes da terra, tomando espaço, porque não posso plantar outra coisa aqui no lugar. Então, vamos tirar. Mas o seu funcionário falou, não, tenha paciência um pouquinho, eu vou dar uma atenção especial aqui, vou colocar mais adubo, vou mexer na terra aqui para ver se dá certo. Se não der certo, se ela realmente não der frutos, então o Senhor retira. E na parábola, né, não conta se deu fruto ou se não deu, né, se arrancou ou se não arrancou. Mas há o quê? Há um despertamento, né, há um alerta de Deus para aquelas pessoas, para dizer que se vocês, né, não se arrependerem, não mudar de ideia, não passar a fazer aquilo que vocês deveriam fazer, que não estão fazendo, então a gente vai ter que mandar cortar vocês, né? E a lição diz o seguinte: se não fosse a misericórdia paciente de Deus com paciência, e a intercessão de Cristo, tanto por Israel quanto pela igreja e pela humanidade, já teríamos perecido. Então, quem é esse que cuida da plantação? No caso aqui, representa Jesus, né? Deus queria acabar com tudo, porque estava esperando que as pessoas dessem frutos, né? E não estava dando fruto. Então, Jesus falou, não, tenha paciência que eu vou regar um pouco mais essas plantas para que elas deem frutos. Então, se não fosse a intercessão de Jesus por nós, por Israel, né? Que esta planta também representa Israel, e também pela igreja e pela humanidade.
já teríamos perecido. Se formos levar em conta o quanto a humanidade tem sido perversa e não tem dado os frutos que Deus espera que ela dê, certamente Deus já teria acabado com tudo. Mas Jesus, o intercessor, né, o que sempre aduba a planta, está em constante trabalho, né? Deus está tendo paciência com a humanidade, está tendo paciência até conosco mesmo, né? Quantas vezes a gente não dá o fruto esperado por Deus, né? Os frutos aí da mansidão, o fruto do domínio próprio, o fruto, né? A gente não dá esses frutos. Tem Jesus lá, o nosso fiel intercessor, tem o Espírito Santo, né? Que está intercedendo em nosso favor, e por isso Deus tem um pouco de paciência, porque tem alguém, né, trabalhando, nos adubando, trazendo para nós os nutrientes, né, trazendo um pouco mais de nutrientes para ver se a gente dá fruto, para ver se a gente faz alguma coisa, né, e que seja bom. Aqui está dizendo o seguinte: onde falta arrependimento, o juízo é inevitável. Sobre esse ponto, eu gostaria de comentar o seguinte: onde há falta de arrependimento, né, se alguém está plantando algo que irá trazer, né, que irá trazer algum resultado ruim, esse resultado ruim virá, né? Então, o castigo ele mesmo impõe sobre ele, né? O fato de não dar fruto é a própria planta que impõe sobre ela um castigo. Neste ponto aqui, né? Quando eu não dou frutos, né, eu estou impondo sobre mim um castigo. Eu preciso me arrepender, eu preciso mudar de estado, eu preciso mudar minha mente e fazer o quê? E dar frutos para que não haja castigo, né? E esse castigo é o quê? É natural. De forma prática, por exemplo, aquele que pega o carro, né? Sem habilitação, às vezes está aprendendo a dirigir e aperta o pé no acelerador, ele precisa arrepender disso, né? Ele precisa o quê? Mudar, deixar o carro quieto, né? Deixar o carro quieto, aprender primeiro e ter o quê? O cuidado para evitar que um castigo chegue, ou seja, uma consequência, né? Ruim virá. Desde que aquilo que eu estou fazendo é ruim, aquilo que eu esteja fazendo é ruim, o resultado, infelizmente, não pode ser bom. Um convite à frutificação. Como vimos, Deus procura frutos entre seus filhos. Ele nos deu o quê? Sua palavra, nos deu seu Espírito, sua presença, seu poder, e por isso ele espera de nós frutos. E jamais se contentará com folhas e galhos, ou seja, com uma vida espiritual de aparência. Só mesmo, né, quem vê aquela planta bonita, né? Mas e os frutos? Cadê? Cadê os nossos resultados de pessoa que ama a Deus, que recebe os nutrientes da palavra de Deus? Aquele que recebe os nutrientes, que recebe a presença de Deus, que tem o poder de Deus, cadê os frutos desta pessoa, né? Cadê o amor, né? A mudança de comportamento por estar sendo nutrido com a palavra de Deus?
Tá se vendo, né? Teve uma lição que a gente falou, deixa eu ver aqui qual foi a lição, que deixa eu só ver se eu relembro aqui qual foi a lição rapidamente, que a gente, acho que foi aquela lá do filho obediente, né? E do filho que prometeu e não cumpriu, e aquele que não deu certeza, mas foi, né? A verdadeira obediência é que mostra o quê? Um arrependimento sincero, né? O arrependimento sincero, inclusive, está até circulado aqui, né? O arrependimento sincero e verdadeiro é capaz de mudar não apenas a forma de pensar de alguém, mas sobretudo a sua maneira de sentir e de agir. Então, mudando o meu comportamento, né, a minha forma de agir, a minha forma de pensar, a minha forma de fazer as coisas que eu faço, é que vai dizer se eu realmente estou arrependido. Então, é isso que é fruto, né? O fruto que mostra um verdadeiro arrependimento. Então, Deus espera o quê? Coisas práticas. Na vida prática, provas de uma pessoa que agora é totalmente mudada. Aquele que recebeu o ensinamento e está colocando em prática. Então, é assim que a gente mostra que a gente está realmente dando frutos. E esses frutos, no caso aqui, às vezes a gente pensa que está dando fruto com uma vida superficial, com uma vida que só faz de conta que é cristã, né? Que faz de conta que serve a Deus. E quando a gente age assim, a gente está só com folhas bonitas, né? Só aparência, né? Folhas e galhos bonitos, mas Deus espera frutos, um comportamento de quem ouve e ama e obedece a Deus. Que ouve, ama e obedece a Deus. Quem ama a Deus e obedece tem uma vida transformada. Toda a sua forma de viver é diferente. Concluindo, então, somos chamados ao arrependimento sincero e verdadeiro e a uma vida marcada por frutos dignos da conversão que experimentamos. Esta é a conclusão. Então, quando convertemos, o que é converter? Deixa eu ver. Talvez eu consiga fazer aqui. Então, conversão, então se eu estou aqui, achei aqui um cabo, né? Eu estou com esse perfil aqui assim, e a partir de então eu converto, vou colocar para cá, ó, eu converti esse fio, então eu preciso mudar de forma. A forma que eu vivia não é mais a mesma que eu vivo hoje. Por quê? Porque eu fui alcançado pela palavra, e agora a palavra é que domina a minha vida. Então agora eu convertir-me, né, do meu mau caminho. Eu estava nesse mau caminho, mas agora eu converti, né? Agora eu estou convertido. Eu não vivo mais daquele jeito, eu fui mudado. Então, quem foi mudado tem uma vida diferente. E é isso que o Pai espera de nós. Essa vida diferente aponta para os nossos frutos, né? Vai mostrar os frutos que nós damos, né? Quem dá fruto é quem foi mudado. Lindevânia, já estou terminando, no finalzinho já. É isso que Deus espera de nós, que demos frutos, e frutos dignos, né? Frutos que são resposta daquele que recebeu os nutrientes da palavra, recebeu os nutrientes da oração, da vida com Deus, e agora tem seus frutos.
que dá os seus frutos, e esses frutos não são apenas, na verdade, eles são visíveis, né? Os frutos são visíveis e quando não tem fruto, dá para perceber também, a árvore é bonita, mas você sente falta. Ah, você está na escola, né? Pois bem, meu querido professor, professora da escola dominical, esta é a nossa aula, é uma aula de reflexão para nós sobre o arrependimento, né? Sobre essa vida, né? Que a gente não sabe, essa vela tá acesa e a gente não sabe até quando. E, portanto, vamos aproveitar este fôlego de vida, né? Esta chama que há em nós, para que convertamos e nos arrependamos, né? Aninha Moraes, seja bem-vinda. Tô aqui comentando a revista da Escola Bíblica Dominical, esta revista aqui, que é a revista de adolescentes. De adolescentes de 13 e 14 anos, tá joia? Então, esta seria aí a sugestão que eu tenho para você levar para vocês, né, pensarem um pouco mais, para os alunos, né, pensarem um pouco mais, porque a vela pode ter, né, tá aqui ainda, ó, apagou, mas ainda tem vela, dava para usar até o final, né, dava para usar até acabar aqui a cera. E aí que o nosso adolescente pense, né, sobre como está sendo a sua vida, né? Ela está sendo de um arrependimento verdadeiro, né? Porque quando essa velinha apagar aqui, acabou e pronto, e infelizmente passaram-se as chances. Não vamos esperar acabar a chama, né? Porque aí quando acabar, acabou. Acabou. Amém? Você aí que é professor da escola dominical, tira aí um print dessa aula de hoje, compartilha lá no grupo, né? Lá nos grupos que você faz parte, né? Mostra aí que você... Não é simplesmente para mostrar, né? Compartilha que você está estudando, porque quem sabe alguém aí tem um desejo de também compartilhar esse conteúdo, né? E aproveita a oportunidade dessa abordagem e transmite, né, esta mensagem mais para outras pessoas. Compartilha aí com alguém essa aula, compartilha com os outros professores, amigos seus, né, que é professor da escola dominical também. Posta aí no Instagram que você viu essa aula. Tem gente que viu essa aula e eu não conheço. Posta aí e me marca, tá bom? Compartilha, que Deus abençoe você. Sempre que eu terminar aqui as aulas, eu vou postar lá no grupo do Telegram. Obrigada a todos os professores lá do grupo do Telegram. Que Deus abençoe vocês. Você que não faz parte do grupo do Telegram também, que Deus abençoe você, que a sua aula seja maravilhosa, seja uma bênção, que o seu adolescente consiga ser impactado por esta mensagem de um objeto assim, tão simples, né? Que ele conhece e para que, né, tenha muito resultado esta reflexão sobre esta velinha, né? E aí, vai lá nos meus stories e curte a velinha que tem lá. Tem uma velinha lá, vai lá nos meus stories, no meu stories e comente o que você achou dessa dinâmica, né? Se você achou interessante, e se você estiver vendo pelo YouTube, deixe seu comentário aqui sobre o que você achou aí, se o nosso adolescente vai conseguir se sensibilizar e arrepender, né? E mudar de direção na sua vida e no que estiver precisando de mudar. Comente aí, tá bom? Interaja, que é muito bom, a gente interagir faz muito bem para todo mundo, tá bom? E depois você volta aí, comenta se você fez a dinâmica, se foi bom,
que o seu adolescente achou, o que você achou, se foi difícil, se foi fácil, se você encontrou uma vela, porque hoje em dia até tá difícil encontrar vela, né? E aí depois você volta para compartilhar com a gente. Então, Aninha Moraes, Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família. Se você é professora da escola dominical? Se você for, ótimo, e tiver interessada, me chama aqui no privado, no prof.jac2022, para, caso você queira, entrar no grupo do Telegram, tá bom? Então, lá no grupo do Telegram tem os slides, tem a dica da música, inclusive tem também a velinha da dinâmica, tá? Qual é a dinâmica sugerida. E eu disse que iria explicar aqui como que seria exatamente a aula. Então, caso você tenha interesse em entrar no grupo do Telegram, aí você me chama aqui no privado que eu te mando o link. Eu reservo um pouco o link porque é bem exclusivo, né? É bem exclusivo para o grupo de professores dessa turma, tá bom? Que Deus abençoe. Então, até a nossa próxima aula. Depois você me conta como é que foi a dinâmica da vela com os seus adolescentes, tá bom? Tchau, tchau. Fique na paz do Senhor e até semana que vem.